O que o ano de 2020 nos ensinou em termos de saúde mental? Ele nos ensinou que nós, psicologicamente, somos muito suscetíveis a quaisquer transformações de ordem social e econômica. E a partir do momento em que determinadas condições se somam à incerteza, se somam a, eventualmente, problemas de ordem econômica, nós temos uma bomba relógio de saúde mental que vai ser enfrentada nos próximos anos. Uma pandemia que trouxe a ruptura desses três pilares da nossa sanidade mental: da ordem, da continuidade e, sobretudo, da previsibilidade. Nós precisamos de três aspectos acontecendo na nossa vida. Nós precisamos de ordem, continuidade e previsibilidade. A ideia de ordem na nossa vida, e essa é uma ideia muito curiosa, as pessoas de forma geral, quando ouvem a respeito desse tipo de comentário, já imaginam assim, não, mas como que as pessoas precisam de ordem? Mas elas não precisam de liberdade? Mas é justamente isso. Elas precisam de liberdade para estabelecer a ordem na vida delas. Então, uma das coisas que é profundamente geradora de estresse é quando as pessoas não têm mais a possibilidade de instituir a organização da sua própria rotina, a organização do seu dia a dia. O que a literatura traz de evidências recentes em relação a isso? Seria no sentido de fazer com que essa pessoa aprenda a criar a sua própria ordem no seu dia a dia, mas dentro de pressupostos idiosincrásicos, ou seja, a partir das condições da própria pessoa, a partir daquilo que ela estabelece na sua rotina diária e por aí vai. Então, ordem, continuidade, ou seja, as pessoas elas querem que as suas atividades elas tenham uma sequência. Elas querem que aquilo que elas estão desenvolvendo possa prosseguir. E, finalmente, as pessoas necessitam de previsibilidade. Nós, seres humanos, precisamos de uma relativa certeza sobre o que vai acontecer conosco. Um dos fatores mais ansiogênicos que existe é justamente o estabelecimento da incerteza. Se as pessoas tivessem sido devidamente preparadas, orientadas e esclarecidas acerca, olha, então vai ter um decreto, e o decreto vai estabelecer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Durante um determinado período vai ser assim, 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 assim. As pessoas já não vão ter imprevisibilidade na vida delas, porque a própria pandemia já traz a imprevisibilidade. A pessoa não sabe se ela eventualmente vai ser contaminada ou os entes queridos o serão. Ela não sabe se amanhã ela estará adoecida ou não. Ela não sabe se as condições econômicas e sociais que ela possui num determinado momento vão se manter ou não. Isso sem falar das próprias questões políticas, mas não é o caso entrarmos nessa dimensão, pois nós vimos justamente que um dos fatores que exacerbou a ansiedade, o estresse, foi justamente a utilização política de uma questão que deveria ser eminentemente científica, de uma questão que deveria ser eminentemente voltada para os aspectos, digamos assim, técnicos da situação, não é? Então, nesse sentido, o que acontece? O cientificismo, levado às últimas consequências, ele justamente faz com que as consequências psicossociais sejam deixadas de lado. Por outro lado, a falta de embasamento científico leva ao obscurantismo, que é prato cheio para que considerações de ordem política e ideológica se superponham a tomadas de decisões racionais. Então, nesse sentido, é fundamental que nós encontremos sempre um ponto de equilíbrio, no qual os aspectos jurídicos, a manutenção dos direitos fundamentais, elas possam dialogar com o conhecimento que a ciência traz acerca, especificamente, dos transtornos mentais e de comportamento.